paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas nesta noite, amém? Amém! Que bom! Hoje é Natal e nós estamos comemorando o nascimento daquele que trouxe a salvação aos nossos corações, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos finalizando esse dia de comemoração de Natal na presença de Deus, louvando ao Senhor e louvando, contando com as crianças da nossa igreja, esse coral maravilhoso, do qual Cristo mesmo disse que dos lábios dos pequeninos sairia o perfeito louvor. E nós temos o privilégio de participar desse lindo coral esta noite. E nós não vamos fazer isso sem ter momentos de oração, sem leituras da palavra, que é parte também do nosso culto racional. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Você que veio com a sua Bíblia, você pode abri-la também no seu smartphone, se assim for mais fácil, em Mateus, o Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo de número 1. Em reverência à palavra do Senhor, quero convidar você a ficar de pé. Vamos ler o versículo 18 até o versículo 25. Eu quero convidar você a fazer uma leitura alternada comigo. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos lerão os versículos ímpares. E procederemos assim. Mateus 1, 18 até o versículo 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenava o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz o filho, a quem pôs o nome de Jesus. Podemos nos assentar. Os versículos 21 ao 23 diz assim: ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós não sabemos de fato qual é o dia exato do nascimento de Jesus, mas por convenção mundial se comemora no dia 25 de dezembro. E o mais relevante disso tudo é que Jesus nasceu, e Ele é Deus conosco, e a partir da sua obra maravilhosa, a partir do seu ministério terreno, e depois da sua morte, Ele é Deus em nós. Hoje Ele habita em nós pelo Espírito Santo de Deus, e estamos aqui por obra desse Espírito Santo de Deus. E eu quero convidar você a dedicar a esse Deus esse culto de celebração, cantando, louvando, se alegrando, porque afinal de contas estamos diante do Deus que é conosco e é o Deus em nós também. Se você colocasse de pé no seu lugar, antes das crianças entrarem, estaremos adorando ao Senhor com as canções que glorificam, que exaltam o nome do Deus forte.
Todo-Poderoso, o grande eu sou, o El Shaddai. Declara assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová, Pai, Senhor, vem curar toda dor, se perfeito e a fé, minha justiça é. Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa, Jeová, Pai, Senhor, vem curar toda dor, se perfeito e a fé, minha justiça é. Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. Aleluia. Teu nome é santo, Senhor, pastor de Israel, pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová, Pai, Senhor, Deus, que no céu da palavra dele, que jamais nós podemos compreender. E o amor dele para conosco é incomparável. Que amor é esse, Senhor? Nada se compara a ti, Deus. Jesus, tu és maravilhoso.
Você já parou para pensar em qual o significado do Natal que temos ensinado às nossas crianças? Ontem à noite, hoje no almoço em família, certamente durante todo o mês de dezembro falamos para elas sobre presentes, presentes, presentes e Papai Noel. Essas são palavras frequentes e lembradas no Natal. Mas e Jesus? Seria apenas um mero coadjuvante dessa época? Estamos aqui para dizer que não. Jesus é o centro do nosso Natal, das nossas vidas e daquilo que temos ensinado nesta igreja, em nossas casas, às nossas crianças, desde muito pequeninas. Por meio da Bíblia, Deus nos instrui em Provérbios, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. E é por isso que as crianças, por menores que sejam, estão aqui hoje, no colo dos pais, ou mesmo aqui na frente, para iniciar essa cantata de forma alegre e com a maravilhosa e verdadeira mensagem redentora que se inicia nesta comemoração, a do nascimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Natal é tempo de clamor. Este é um tempo de clamor. Clamor pelas famílias, pelas igrejas, por nosso país, por nosso mundo. E você? Já falou com Deus hoje? Nesta cantata, oremos a Deus para que Ele abra o nosso entendimento e o nosso coração para, por meio destas crianças, falar conosco. Em Jeremias 29, versículos 12 e 13 está escrito: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículos 12 e 13. Portanto, abra o seu coração e receba a palavra de Deus hoje, que será aqui ministrada também por meio das canções. Junto com o canto destas crianças, em ato de fé e clamor, peça a Deus que tome o controle de sua vida. Abra o seu coração.
há mais de 2000 anos atrás, esta história começou. Já era noite, quando José e Maria chegaram a Belém. A pequena cidade estava abarrotada de gente. Todos os quartos estavam ocupados e o único lugar que sobrou para passarem a noite foi um estábulo cheio de animais. Em breve, o mundo saberia que a parte mais maravilhosa, sublime e poderosa do plano de Deus estava começando. Jesus estava pronto para nascer. Na calmaria daquela noite, ele veio. O presente de Natal dado por Deus, o único que poderia salvar o mundo. E hoje nós celebramos este momento tão especial e tão crucial na história da humanidade. O Natal. Venha também, venha celebrar conosco esta data. Naquele dia, no primeiro e verdadeiro Natal, os campos próximos a Belém, pastores estavam cuidando das ovelhas. De repente, uma forte luz surgiu no céu. E muitos anjos apareceram nos céus, anunciando o nascimento de Jesus e cantando louvores a Deus, dizendo: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus das alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E hoje, como uma lição aprendida quanto a como louvar, as nossas crianças também dão glória ao nosso Rei e ao nosso Redentor.
Jesus representa o restabelecimento do vínculo direto da humanidade com Deus. Segundo está registrado em João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A esse Deus glorioso e gracioso é que devemos render graças, celebrar e cantar. Venha você também com o coração cheio de alegria e a boca repleta de júbilo. Celebre a Jesus. Atos 4:12 lemos: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Essa palavra precisa ser repetida em todos os lugares para que ninguém seja enganado. Em nenhum outro há salvação. Afinal, como registrado em Filipenses, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é por isso que rendemos graças, cantamos aleluia ao nosso Pai. Daqui a pouco as crianças vão ter mais um momento aqui. E essa é uma hora que nós dedicamos a não apenas trabalhar com as canções, trabalhar com esse lado mais lúdico, mais belo, no sentido do que agrada o nosso coração. Mas esse é um tempo que eu gostaria de compartilhar com você, de uma forma muito breve, algumas coisas que a palavra de Deus traz para nós nesse dia. E eu gostaria de começar essa palavra fazendo uma pergunta para você. Provavelmente, durante esse mês, você deve em algum momento ter parado e pensado ou conversado sobre quem de fato é Jesus.
Esse mês eu pude experimentar até aqui programas de TV falando sobre Jesus. Pessoas que falam muitas coisas das suas experiências pessoais sobre Jesus. Alguns dizem aquilo que sentem no seu coração. Eu sinto que Jesus é alguém que me faz bem, traz uma lembrança de coisas positivas, como nós ouvimos muito nesses nossos dias. Outros já tentam falar sobre Jesus como uma experiência transcendental. O fato é que se eu fosse devagar aqui com cada um de nós sobre esse nome, sobre essa pessoa, provavelmente nós teríamos muitas e muitas interpretações desse nome. Mas a pergunta que no seu final vai trazer para nós de fato, não uma questão da perspectiva, quem é Jesus para mim, mas a pergunta que pode trazer de fato uma resposta para qualquer um de nós nessa noite, ela precisa ser respondida de uma forma que seja atendendo a todas as nossas expectativas. Para aquele que está triste nesses dias, para aquele que está alegre, para aquele que é curioso, que busca cientificamente uma resposta, ou para aquele que quer ter uma experiência de bem-estar, de alguma coisa nesse sentido. Quem é Jesus? E eu quero ler um texto da Bíblia, porque se tem algo que pode de fato falar ao nosso coração, é essa palavra. Porque ela vai sair daquilo que eu penso, ela vai sair daquilo que eu imagino, e ela vai trazer para o meu coração algo que eu quero te mostrar nessa noite. Em primeiro lugar, um documento. Algo que está registrado há quase 2000 anos, e há 2000 anos vem perpassando a história e trazendo essa perspectiva não apenas para um grupo aqui no bairro Fábrica nessa noite, mas para todas as nações da terra. Em qualquer lugar onde se abre esse livro, você vai ter esse relato trazendo para qualquer pessoa, em qualquer época, um relato documentado. Mais ainda, além de um documento, há também uma revelação, que nós vamos ler no texto, não vem de um homem para outro, mas vem do próprio Deus para os nossos corações. Se você tem sua Bíblia, eu queria convidar você a abrir comigo no livro de Lucas, o evangelho registrado pelo médico Lucas, no capítulo de número 1, e eu quero ler com você um texto onde o anjo Gabriel se aproxima da Virgem Maria para entregar a ela uma palavra e entregar a ela também algumas características que mostram quem é Jesus e o que nós podemos sair daqui nessa noite levando no nosso coração. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, nós lemos assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a tua serva, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Quando nós observamos esse texto, nós vamos ver pelo menos 3 personagens. Eu vou deixar aqui a figura do anjo, apenas trazendo para você que ele é aquele que fala com Maria. A figura da própria Maria, que nós poderíamos desenvolver mais uma outra palavra,
mostrando alguns aspectos dessa nobre mulher, chamada aqui pelo anjo de muito favorecida, ou seja, aquela que recebe o favor de Deus. Ela não dá o favor, ela não é aquela que agracia, mas ela é a agraciada. Ela recebe essa palavra e recebe o dom de Deus, o Filho Jesus. E a terceira personagem, que é o nosso tema, que é o nosso foco nessa noite, é a figura do próprio Jesus. E eu queria te mostrar, para responder a pergunta que nós fizemos no início, quem é Jesus, a partir desse texto que nós lemos. Se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse comigo, para que ao lê-la você visse algumas questões que são muito importantes. Hoje, nessa noite, eu estou aqui transmitindo algo para você que me foi ensinado, que me foi colocado, que foi compartilhado comigo. E assim nós fazemos. Mas por que nós podemos fazer isso? O primeiro motivo está exatamente em quem escreveu esse texto. Lucas, o médico, ele não estava naquele dia, naquela hora da revelação, mas ele, como o texto diz lá no início, no primeiro capítulo, nos 4 primeiros versículos, Lucas pesquisou, Lucas foi atrás de documentos, Lucas foi atrás de provas cabais para aquilo que ele estava escrevendo para um amigo, alguém chamado Teófilo, para quem ele escreve esse evangelho, é o primeiro leitor, é o primário, destinatário primário dessa carta, desse evangelho. Assim como Lucas, eu e você podemos pesquisar, podemos buscar, podemos ter fontes que vão nos mostrar com segurança quem é Jesus. Num tempo em que as pessoas falam mais dos seus sentimentos e das suas experiências, do que propriamente daquilo que é correto e daquilo que tem um fundamento, fica para que você faça assim com a sua vida também. Observe as coisas, pesquise, se instrua, para que você não seja levado pelo vento ou pelos sentimentos de outrem. Mas a segunda questão que começa é que aqui Lucas pode ter ouvido o próprio relato posterior, porque ele vai escrever isso cerca de 30, 40 anos depois que Jesus já havia sido morto e ressuscitado, assunto aos céus. Lucas pode ter tido como fonte a própria Maria descrevendo essa questão para ele. E aí, nessa descrição, nós vemos o anjo se aproximando dessa mulher, dá-lhe uma palavra que a deixa um tanto quanto perturbada, porque ela fica sem entender o que estava acontecendo, mas ele começa a mostrar para ela algumas figuras que nós podemos aprender sobre Jesus. E a primeira delas, que eu quero compartilhar com você, está aí no versículo de número 31. O texto diz que ela conceberia, ela, Maria, uma mulher, alguém de carne e osso, daria à luz a um filho. E aí eu aprendo que Jesus é alguém que foi totalmente humano. Jesus teve carne, teve osso, Jesus teve de fato uma infância, Jesus teve uma história plenamente sentida e experimentada que nós podemos crer assim. Para muitos, Jesus era apenas um espírito de luz. Para muitos, Jesus era alguém que não teve corporalmente, e muitos hoje ainda acreditam dessa forma, mas o fato é, Jesus foi totalmente, plenamente humano, como eu e você somos. E isso implica que ele conheceu e conhece as dores, as lutas pelas quais nós passamos. Ele sabe, como um varão de dores, como a própria Bíblia o chama assim no outro texto, aquilo que é sofrer, aquilo que é padecer. Talvez nessa noite você tenha algumas questões que incomodem o seu coração. Saiba que Jesus, que o texto diz que é filho de mulher, ele é pleno em humanidade e ele está aqui para ouvir a nossa voz, o nosso clamor do nosso coração. O versículo 31 dá uma segunda característica de Cristo, que dá a ele o nome Salvador. O nome Jesus significa isso. A palavra no hebraico é Yeshua, que significa Deus salva pecadores. Mateus, o texto que nós lemos no início desse culto, traz que Jesus é chamado de Salvador porque ele salvaria os seus dos seus pecados. Quantos de nós andamos nesse tempo sem uma perspectiva futura de vida? Sem pensar que a nossa história tem um começo quando nós nascemos, tem um andar que nós temos como vida, mas tem um fim. E o que será de nós quando chegar o fim da nossa história? Para onde nós temos caminhado como seres humanos nesses dias? E Jesus, aquele que é o Salvador, ele veio não para que andássemos perdidos nas nossas
procuras, nas nossas buscas, nas nossas filosofias, mas Ele, através desse nome, o nome Jesus significa o Salvador, e Jesus é o meu Salvador e o seu Salvador, se você assim entregar sua vida a Ele nessa noite. O versículo 32 vai nos dar mais 3 características, mais 3 expressões que vão mostrar mais questões sobre Jesus. Versículo 32 diz que Ele será grande. Alguém que não é um ser humano comum. Triste coisa ver na nossa mídia nesses últimos dias, pessoas colocando Jesus de uma forma zombeteira. Pessoas que tratam essa data como apenas o dia de um aniversariante, como se esse aniversariante estivesse lá longe, ainda jogado numa manjedoura, uma criança frágil que não tinha condições de fazer nada. Mas o texto, o anjo mostra para Maria que aquele não era um ser humano qualquer. Ele era sobrenaturalmente poderoso, grande, capaz de transformar vidas, capaz de transformar histórias, capaz de transformar povos como tem feito ao longo dos anos. Grande. Não é alguém como o mundo coloca nos nossos dias, um coitado que ficou lá atrás, mas é preciso que você entenda que aquele que carrega um nome como Salvador, ele é grande, poderoso e ele tem realmente capacidade para nos cuidar. Por isso o texto continua, versículo 32, ele é chamado de Filho do Altíssimo. É interessante que o evangelho registrado por João diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. E o texto aqui que nós lemos diz que ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele é o Filho do Altíssimo. E através desse nome, cada um que se aproxima com um coração humilde, com um coração de fato quebrantado, pode ser também chamado de um filho de Deus. Mas sabendo que só temos essa oportunidade naquele que é o Filho do Altíssimo por excelência. O Filho unigênito de Deus, aquele que se deu por nós. O versículo 32 ainda diz que ele se assentará no trono. Ele é aquele que recebe o trono de Davi, seu pai. E o versículo 33 diz: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, seu reinado não terá fim. Nos dias de Davi houve uma profecia entregue a ele, que um rei novamente sentaria naquele trono. É interessante que o herdeiro de Davi, como o texto diz, nasce lá na Galileia. Maria era da linhagem de Davi. José também era da linhagem de Davi. Jesus então duplamente vinha da linhagem de Davi. Mas o texto, se você está prestando atenção, o texto vai dizer que o reino dele não tem fim. Ele não era apenas um rei que estava fisicamente preso a um tempo, preso a um momento, preso a um lugar. Mas o texto nos mostra que Jesus morre e ressuscita, mas o seu reino permanece até hoje e permanecerá eternamente, porque Jesus não tem princípio nem fim. O seu reino não terá fim. Isso traz para mim e para você, 2000 anos depois, a perspectiva de que nós podemos nos encontrar com esse rei nessa noite. Que ele está aqui nessa noite. Porque o seu reino não ficou restrito à Palestina daqueles dias. O seu reino está aqui nesse lugar nos nossos dias. O seu reino perpassará se ele não voltar antes para buscar a sua igreja. Ele continuará reinando eternamente. O texto continua e nós vamos vendo o quanto é rico a sua narrativa. O versículo 33 então diz que ele é rei para sempre, o eterno. E Maria então faz uma questão para o anjo depois dessas palavras. Versículo 34 ela diz: como será isso? Não tenho relação com homem algum. E o anjo então no versículo 35 diz para ela: olha, isso será por obra do Espírito Santo, que vai descer sobre você, a sua sombra vai te envolver. E por isso, o ente santo que vai nascer de você também será chamado de Filho de Deus. Mais uma vez eu trago para o teu coração: que é o Natal para você? Nós ouvimos na narrativa das crianças, logo no início, quantos falam de presentes, presentes, presentes. Quantos falam
de estar com os familiares, de amigo oculto nas empresas, nas igrejas? Quantos falam de celebrações apenas entre nós? Mas eu queria nessa noite trazer para o seu coração a pergunta se Jesus tem um significado para a sua vida pessoal. Quantos pais vieram nessa noite, e eu sou um deles, para ver os seus filhos aqui na frente? Coisa boa. Não há problema algum em você comprar aquela meia que você dá todo ano de presente para o seu amigo oculto. Alguns dão 2 pés de meia, olha que beleza. Isso não é o problema. Mas a grande questão é onde está o teu coração nesses dias. Amanhã, quando o ano virar, quando as coisas recomeçarem, você vai voltar para aquela correria, achando que você tem que resolver tudo no seu braço, na sua força. O texto diz que Maria foi muito favorecida, agraciada, não porque ela faria alguma coisa pela humanidade, mas porque ela estava recebendo o Salvador. E mais do que o seu filho, ele era o seu Salvador. Mais do que aquele que foi gerado do seu ventre, é aquele que é gerado pelo Espírito Santo para ser o Salvador dela, e meu e seu também nessa noite. Quando nós fazemos um momento como esse, mais do que deixar as crianças se divertirem, cantarem, nós queremos testemunhar para você que antes de qualquer outra coisa, cada um de nós tem tido um encontro pessoal com Jesus. E Jesus, ao ser o meu Senhor, Ele me dá condições de compartilhar com os meus filhos que Ele é Senhor dos meus filhos. Jesus sendo dono do meu coração, os medos que eu tenho da própria vida, das dificuldades que eu enfrento, eu sei que eu posso confiar a Ele, porque Ele disse que todo aquele que vai até Ele, de modo nenhum seria lançado fora. E eu creio nisso. Eu não estou falando para você alguma coisa que me sentiram e falaram, mas eu estou dizendo para você algo que é um documento, que é a palavra de Deus que nos traz. Maria, então, depois de ouvir que o Espírito Santo a tomaria, a cobriria, ela dá uma palavra demonstrando que o Filho de Deus, como diz o versículo 35, teria liberdade sobre ela. O versículo de número 38 diz assim, Maria falando, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que se cumpra na minha vida conforme a tua palavra. Essa é uma expressão que mostra de fato qual a grande obra de Maria. Foi de dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida. No latim a palavra é faça-se, fiat, cumpra-se na minha vida. E eu queria terminar essa palavra trazendo para o meu coração e para o seu coração, que você pode sair desse lugar nessa noite com uma questão de muita alegria. Afinal de contas, assistir e participar com as crianças traz alegria para o nosso coração. Vovôs e vovós vão sair daqui cheios de fotos. Pais vão sair daqui, você viu meu filho? Que sorriso. E cada um aqui vai dizer com certeza, o meu era o mais bonito que estava lá. Não, a minha era a mais bonita. E louvado seja Deus, porque eu aprendi que o filho mais bonito que tem é sempre o meu, não é? E você pode dizer o mesmo. Mas mais do que isso, gostaria de compartilhar com você, pai, você, mãe, você, vovó, irmão, tio, você que veio para participar desse momento. Não saia daqui sozinho. Não saia daqui levando apenas informação. Não saia daqui levando apenas as suas perspectivas pessoais. Saia daqui com um relato da Bíblia para o teu coração. Saia daqui entendendo que nessa noite você ouviu falar sobre aquele que totalmente homem, filho de mulher, aquele que se tornou um de nós, é o nosso Salvador.
Ele é grande, muito maior do que a mídia tem dito, muito maior do que os caminhões de uma grande empresa toda iluminada, muito maior, porque Ele é Filho do Altíssimo. Ele é o Rei que se assenta no trono de Davi e para sempre reina, como na canção de Handel, para sempre, e sempre, e sempre. Aleluia. Ele é aquele que, sendo Rei para sempre, ou seja, totalmente Deus, gerado pelo Espírito Santo, Filho de Deus, nos dá o chamado nessa noite, para que nós possamos entregar nossa caminhada a Ele e de fato experimentar o maior dos natais, que é quando Ele nasce dentro da nossa história pessoal, dentro da nossa caminhada de vida. Gostaria que você fechasse os seus olhos um pouquinho e eu quero orar por você. O Rei prometido veio. Ele morreu na cruz e ressuscitou. E ao ressuscitar dos mortos, está registrado no Evangelho de Mateus que, segundo ele, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o Rei. Paulo afirma em Filipenses 2, de 9 a 11, que Deus exaltou a Cristo sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Dobre os seus joelhos, ore, declare conosco: o nosso Deus é santo.
aqui para falar de um Deus do mundo das ideias ou da imaginação. Estamos falando de um Deus que fez a história e que fez e faz parte da nossa história. Estamos falando de um Deus que Deus se fez carne para a nossa salvação, conforme escrito em 1 João 4. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Estamos falando de um Deus real, capaz de mudar a sua história, de mudar o curso da sua vida. O nosso Deus é real. Como lemos no profeta Isaías 9:1, o povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Essa luz brilhou por meio de Jesus Cristo e pode continuar a brilhar através das nossas vidas. Que esta última canção a ser entoada por toda a igreja, seja reflexo de uma oração e de ações, não só neste Natal, mas em todos os dias da nossa vida. Juntos vamos adorar o Senhor com nossas crianças, toda a igreja.